Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito especial. Eu sou o Bispo Gilmar, nós vamos ter hoje mais uma reflexão, mais uma leitura bíblica, mais um dia de conhecimento espiritual da Palavra de Deus. Quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, a inscrever-se no canal. Lá embaixo do vídeo está lá escrito inscrever-se, clica aí para você se inscrever, dê um joinha, clica no sininho, abre outra janela, clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você. Também não deixa de compartilhar as mensagens para que mais pessoas possam ser abençoadas. Amém? Vamos então à nossa jornada de fé? Então vamos à nossa jornada de fé e já vamos começar a leitura de hoje, né? Nós vamos começar hoje no livro de Levítico. Levítico capítulo 1. Você que ainda não adquiriu a sua Bíblia do Capelão, personalizada da Conaeb, entre em contato conosco para você ter a sua Bíblia, para você poder acompanhar a leitura bíblica da palavra do nosso Deus. Então vamos à nossa jornada de hoje. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, que o Senhor venha nos preparar através dessa leitura bíblica, que o Teu Espírito possa nos revelar segredos e mistérios espirituais. Pois nós te pedimos em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Vamos à nossa jornada de fé. Na leitura de hoje, nós vamos dar continuidade no livro de Levítico, Levítico capítulo 1. Em diante. Que Deus possa abençoar a cada um de nós através dessa jornada bíblica, através dessa jornada que possamos buscar em Deus conhecimento, crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre santidade para viver na presença de Deus. Isso mesmo, santidade para vivermos na presença de Deus. Santidade no santidade no relacionamento com o nosso Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar com você. Hoje nós vamos entrar no livro de Levítico e aprendendo que a presença de Deus exige o quê? Santidade. A presença de Deus, ela exige santidade na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Vamos então à nossa jornada? Então seja bem-vindo à nossa jornada diária. Lembrando que a leitura bíblica nós estamos lendo em ordem, estilo literários, mas também o bispo tem trago para os alunos na ordem cronológica. Bom, é um estudo mais profundo, na ordem cronológica, para os alunos da escola Conaeb. Então, quem é aluno, quem quer um curso mais profundo, entre em contato com a escola. Aqui embaixo, embaixo, tem um QR Code para você fazer a leitura e entrar em contato com a escola para você fazer sua inscrição. Aí você vai ter um estudo mais profundo, mais teológico, que é a Bíblia na ordem cronológica, conforme o bispo está dando estudo lá na escola Conaeb. Vamos então à nossa jornada de hoje, e a nossa jornada de hoje aqui para todos é no estilo literário. Então vamos à leitura de hoje. Levítico capítulo 1 diz assim: Ora, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da revelação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, isto é, do gado,
vaca e das ovelhas. Aqui é vaca, viu? E das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, vaca, oferecerá ele um macho sem defeito. A porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e esse será aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços. Deixa eu conferir aqui, eu gosto de conferir algumas leituras, né? Levítico capítulo 1, versículo 7, na Bíblia, até na Bíblia do capitão. Os filhos de Arão e os sacerdotes porão fogo sobre o altar. Não, é o 6. Então, esfolará o holocausto e ele partirá os seus pedaços. Mesma versão. E os filhos de Arão e os sacerdotes porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. A fressura, porém, e as pernas, e ele as lavará com água. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, ofertas queimadas, cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de gado miúdo, seja das ovelhas, seja das cabras, oferecerá ele um macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue em redor sobre o altar. Então o partirá nos seus pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água. O sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto tirado de aves, então de rolas ou de pombinhos, oferecerá a sua oferta. E o sacerdote trará ao altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. Prendê-la-á junto às suas asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto e ofertas queimadas de cheiro suave ao Senhor. Levítico capítulo 2. Levítico 2. E quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será de flor de farinha. Deitará nela azeite e sobre ela porá incenso. E a trará aos filhos de Arão
os sacerdotes, uma dos quais lhe tomará um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o incenso, e a queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizerdes oferta de cereais assada ao forno, será de bolo ázimos, de flor de farinha, amassada com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, quer dizer, com asmo. E se a tua oferta for oferta de cereais, assada na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite e a oferta de cereais. E se a tua oferta for oferta de cereais cozida na frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita destas coisas, e será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela, e o queimará sobre o altar, e ofertas queimadas de cheiro suave ao Senhor. Oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. E o que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, porque não queimareis fermento algum, nem mel algum com ofertas queimadas ao Senhor. Como oferta de primícias, oferecê-los-eis ao Senhor, mas sobre o altar não subirão o cheiro suave. Todas as suas ofertas de cereais temperarás com sal, não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu Deus, quer dizer, da aliança do teu Deus. E em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se fizerdes ao Senhor oferta de cereais, de primícias, oferecerás como oferta de cereais das tuas primícias, espigas tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes. Sobre ela deitarás azeite, e lhes porás por cima incenso, é oferta de cereais. O sacerdote queimará o memorial dela, isto é, parte do grão trilhado, parte do azeite com todo o incenso, oferta queimada do Senhor. Deixa eu só conferir um pouco mais aqui, a nossa versão. Levítico 2:16. Deixa eu só conferir esse finalzinho aqui. Deixa eu ler aqui. Assim o sacerdote queimará o seu memorial, o seu grão trilhado, e do seu azeite, com todo o seu incenso, oferta queimada é ao Senhor. É ao Senhor. É ao Senhor. Oferta queimada para Deus. Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifícios pacíficos, se o fizer de gado, aqui é vaca, viu? Aqui é vaca. Ou errado. Seja macho ou fêmea,
oferecerá sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará à porta da tenda da revelação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, o sacrifício de oferta pacífica fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha. É oferta queimadas, cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito, o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecer-o perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da revelação, e os filhos de Arão espargirão sangue sobre o altar em redor. Então, o sacrifício de ofertas pacíficas fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda gorda inteira, tirá-la junto ao espinhaço. E a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. Os 2 rins, a gordura que está sobre eles, o que está junto aos lombos, o redenho que estará sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á, e o sacerdote queimará isto sobre o altar. É o alimento da oferta queimada. E se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. Ele porá a mão sobre a cabeça e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão espargirão sangue da cabra sobre o altar. Aqui Deus estava orientando o que era para fazer, como que era para fazer, como que era para dar oferta. De cada animal é uma forma diferente, como que era para ser feito. Depois oferecerá dela a sua oferta, isto é, uma oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. Os 2 rins, a gordura que está sobre eles, a que está junto aos lombos, o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada. De cheiro suave, toda gordura pertencerá ao Senhor. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Será isso? Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Levítico capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido e pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Então Deus está orientando: se alguém
por ignorância, foi lá e pecou, vai ter que fazer o sacrifício. Aqui no caso, o sacerdote teria que oferecer um novilho sem defeito, como oferta do cheiro suave, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, espargirá o sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Versículo 7. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho, da oferta pelo pecado, e a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. Os 2 rins, a gordura que está sobre eles, o que está junto aos lombos, o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. Assim como se tira do boi, do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fissura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Onde se lança a cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, assim tornando-se culpados. E quando o pecado que cometeram for conhecido, a assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da revelação. Os anciões da congregação porá as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e molar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da revelação. E o sacerdote molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Você está entendendo? O pecado do sacerdote, agora o pecado de uma pessoa que é do povo, se chegar na assembleia, é para fazer o sacrifício, da mesma forma. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor, na tenda da revelação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. E tirará dela toda a sua gordura, queimá-las-á sobre o altar, assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará este. E o sacerdote fará expiação por eles. E eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, e a oferta pelo pecado da assembleia, todos. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizesse, e assim se tornou culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode, sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode
e molhará no lugar em que se imola o holocausto perante o Senhor, oferta pelo pecado. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado, pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar, deixa eu ver aqui, de acordo com essa versão aqui, deixa eu ver com a outra versão aqui. Isso aqui, plebe seria pessoa, algum... Vamos conferir na Bíblia. Vamos conferir. Levítico capítulo 4, né? Estamos no 4:27. 4:27. Os tipos de oferta, os tipos de holocausto. Eu estou agora com a Bíblia na ordem de cronograma. Eu dou estudo nela também. Vamos lá. O 4:7. Eu confiro na Bíblia Capelão. 4:27. Deixa eu ver aqui. 25, 26, 27. Se alguma pessoa do povo da terra, aqui Pebre, né? O povo da terra. Se alguma pessoa do povo da terra pecar, por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, e se tornará culpado. Então essa plebe aqui seria povo, pessoa do povo, entre o povo. Por isso que eu olho algumas versões para mim entender. Portanto, você lê e conferir. Eu creio que na Bíblia do Capelão aqui fala das ofertas, mas é um estudo mais profundo lá para o outro. Na Bíblia do Capelão deve falar a mesma linguagem, né? 27. Deve estar na mesma linguagem. Deixa eu ver aqui, 27. E se alguma pessoa do povo, do povo da terra, fala do povo da terra pecar por ignorância, então, Pebre quer dizer povo, povo da terra. Alguma pessoa ali do povo. Então, se alguém dentre o povo pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, assim se torna culpado. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra, sem defeito, pelo pecado cometido. Então, observa que dependendo do grau da pessoa, é uma oferta. É uma oferta diferente, mas todos têm que ofertar, tem que pedir o perdão, tem que levar o sacerdote vai orar. O rito é quase o mesmo, só diferencia da oferta. O novilho, sem defeito, aí um bode, agora uma cabra, sem defeito pelo pecado cometido. Observação, todos sem defeito, todos perfeitos, que era para ser levado. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e molará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará o sangue da oferta e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Pode dizer a mesma coisa. Tirará da gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Ou se, pela sua oferta, trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado,
que cometeu, e ele será perdoado. Então, Deus orientou sobre isso, sobre o pecado e como buscar o perdão do pecado. Era através de um sacrifício que era levado para o sacerdote e cada um era um sacrifício diferente e o sacerdote ia orar, ia então pedir perdão. Vamos analisar esse versículo bíblico, esse estudo bíblico. Vamos analisar. Quer dizer, Levítico, no livro de Levítico, nos mostra que Deus é santo. E além de santo, ele estabelece o quê? Meios para que o povo se aproxima dele. O sacrifício não era rituais vazios, só o sacrifício, não. O sacrifício era a expressão de obediência, de arrependimento, de comunhão. Então, cada oferta apontava o quê? Para a necessidade de perdão, de reconciliação, preparando o quê? O caminho para o sacrifício perfeito de Cristo. Deus deseja o quê? Um relacionamento, mas esse relacionamento é construído sobre santidade e também reverência. O que nós aprendemos nesse versículo de hoje, nesse estudo de hoje? Nós aprendemos o quê? Nesse contexto que nós lemos do Levítico do 1 ao 4. O holocausto. Nesse capítulo, o Senhor instituiu o sacrifício, o holocausto, ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos e sacrifício pelo pecado. Então, de acordo com o problema, é um sacrifício diferente, é uma oferta diferente, é uma forma diferente que eu vou agir. Então, cada oferta revela o que? O caminho para aproximação e comunhão e restauração diante de Deus. Quais são as verdades centrais desse estudo? Quais são as verdades centrais? A santidade é o fundamento do relacionamento com Deus. A santidade é o fundamento do relacionamento com Deus. Porque a vida da carne está o quê? No sangue. A vida da carne está no sangue. Levítico, né? Nós vamos estar estudando 17:11, fala sobre isso, nós vamos chegar lá. Quais são as lições práticas para a vida? Deus estabelece o caminho para o quê? Para o culto. O homem não se aproxima de Deus de qualquer maneira. Então, para me aproximar de Deus, eu tenho que buscar santidade, comunhão, reverência, para que eu venha buscar a Deus. Então, santidade começa com reverência. O sacrifício aponta para quem? Para Cristo, Cordeiro Pascual. Quer dizer, o sangue cobre o pecado. Observa que todos faziam o sacrifício, o sacerdote ia lá, fazia o sacrifício, pegava o sangue e espegia, colocava na ponta do altar. Depois espegia no altar, onde seria queimado. Então o sacrifício aponta para Cristo. O sangue cobre o pecado. Jesus é o sacrifício o quê? Perfeito, Cordeiro Pascual, que foi imolado por nós. Outra coisa que nós aprendemos nesse livro de Levítico 1 a 4. Deus deseja comunhão. Deus deseja comunhão e não um ritual vazio. As ofertas revelam o que é relacionamento. Por isso que a Bíblia fala, teria que ser um macho de 1 ano, às vezes era revelado de 1 ano, sem defeito. Todos teriam que ser assim. Deus vê o coração do adorador. Quando nós vamos ofertar, a primeira coisa que ele olha é o coração do adorador. Nós falamos já na aula passada sobre quando Deus falou com Moisés lá no monte para falar para o povo trazer oferta. E todos levaram oferta voluntariamente. Então a minha oferta tem que ser voluntária, mas tem que ser de amor.
Tem que ser meu melhor. É o meu melhor que eu vou ofertar. É o meu melhor que eu vou colocar no altar. É o meu melhor que eu vou apresentar a Deus. É voluntário? É, mas é o melhor. Ah, já que é voluntário, eu vou dar o meu pior. Não, não faça isso, não. Nós estamos tratando com Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador, aquele que tem poder para nos abençoar. É o que tem poder sobre a nossa vida. Então, já que eu vou fazer para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor, o meu sacrifício perfeito. Entendeu? Porque Deus vê o coração do adorador. Quando Caim foi dar a oferta, Deus olhou. Quando Abel foi dar a oferta, a Bíblia fala que Deus agradou de Abel e da sua oferta. Primeira coisa, Deus olha para a nossa atitude, para depois receber a nossa oferta. Está entendendo? Isso é muito sério. Outra coisa, o pecado precisa ser tratado. Por isso que Deus falou, o sacerdote pecou, tem que agir desse jeito. O plebeu, né, o povo pecou desse jeito. A assembleia toda pecou, é desse jeito. Esse é o sacrifício. É dessa forma que tem que agir. Lembra lá no Egito? Lembra quando eles saíram do Egito? Lá no pé do monte, eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés desceu, orientou, eles sacrificaram. Todos sacrificaram o Senhor. Todos ofertaram o Senhor. Reconciliaram com Deus, fizeram aliança com Deus, Deus perdoou eles e Deus guiou o caminho. Aí Deus fez o santuário para eles adorarem, para eles sacrificarem, para eles servir a Deus. E aqui, Deus mostrando eles a forma de sacrificar. Então o pecado precisa ser tratado. O sacrifício pelo pecado restaura a vida. O pecado não confessado impede comunhão. Isso é muito sério. O pecado não confessado impede a comunhão. E você vai confessar o seu pecado com quem? Com Deus. Reconciliar. Você vai pedir orientação do seu líder espiritual e ele vai te orientar segundo a palavra de Deus para fazer um conserto diante dos olhos de Deus. Outra coisa, santidade envolve toda a vida. Santidade envolve toda a vida, não é apenas um culto. Não, não. Santidade é um estilo de vida. Eu vou viver em comunhão com Cristo. Eu vou viver em comunhão com a palavra de Deus. Eu vou viver em comunhão com os céus, através da revelação da palavra. Então, santidade envolve toda a vida. Toda a vida. Nós já vamos nos preparar para nós fazermos a oração. Mas eu te pergunto, como você tem se aproximado de Deus? Como? Como que você tem se aproximado de Deus? Santidade não é distância, mas compromisso diário em viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. E nessa oração, peça a Deus, Senhor, ensina-me a viver em santidade diante da tua presença. Nós vamos orar, peça a Deus, Senhor, purifica o meu coração. Perdoa os meus pecados e conduz-me em relacionamento sincero com o Senhor. Essa é a oração. Nós vamos orar pedindo a Deus. Pedindo a Deus, Senhor, nos ensina a te adorar e adorar com santidade, em verdade. Vamos orar. Então vamos falar com o nosso eterno Deus, o nosso eterno Criador. Momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor dos senhores, nos ensina, ó Deus, a viver em santidade. Nos ensina, ó Deus, a viver em comunhão com a Tua palavra. Nos ensina, ó Deus, ter um coração puro, verdadeiro, para adorar ao Senhor, para viver em comunhão com o Senhor. Purifica, Senhor, o nosso coração.
as nossas atitudes e que as nossas atitudes venham glorificar e exaltar o teu nome. Ensina essa pessoa, meu Deus, a viver em comunhão, em santidade com a tua palavra, porque eu coloco, meu Deus, a vida de todos em tuas mãos. Peço, ó Pai querido, a tua bênção, peço, ó Pai querido, a tua graça, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, que Deus possa abençoar sua casa, sua família, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Estamos chegando aí ao final de nosso estudo de hoje, da nossa leitura bíblica. Mas sempre eu deixo um propósito prático para o dia de hoje. Qual é o propósito prático para hoje? Qual é o propósito prático? Primeiro, adorar com reverência. Adora a Deus. E adora a Deus com reverência. Confessa diante de Deus os teus pecados. Mas não é apenas confessar de falar. Aí você peça a Deus perdão e muda. A Bíblia diz que dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. Mas você também tem que mudar. Mudar a rota. Aquilo que você fazia de errado, que não faça mais. Outro, viver em santidade. Coloca isso no seu coração. Coloca esse propósito. Vamos à frase do dia. Que Deus abençoe a todos. E a frase para meditação é: a santidade não afasta o homem de Deus. Ele aproxima. A santidade não afasta o homem, mas ele aproxima. Então, quanto mais buscar a santidade, mais próximo de Deus você vai estar. Um abraço, fique com Deus. Amanhã eu volto com mais uma aula. Nós vamos estar estudando o Levítico, capítulo 5 e 7. Fique com Deus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, tá aí embaixo, inscreva-se no canal, dê um joinha, clica no sininho, marca todos e vamos compartilhar. Compartilha! Vamos compartilhar as mensagens para mais pessoas participar. Se você perdeu a aula de ontem ou as aulas anteriores, no meu canal no YouTube tem todas elas. Todas as aulas, todo dia uma mensagem, um estudo bíblico. Nós lendo a Bíblia. No final do ano, nós vamos ter lido a Bíblia todinha, a Bíblia completa. Um abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus. Até amanhã.